3 irmãos, 3 reinos, um destino forjado em guerra e selado por um sorteio. É isso que sempre nos contaram. Zeus, o rei dos céus, Poseidon, o mestre dos mares, e Hades, o senhor do nada, o rei dos mortos. Mas e se eu te dissesse que o sorteio foi a maior mentira já contada? Que não foi a sorte que definiu o destino deles, mas um ato silencioso de sacrifício, ou a mais genial e fria das traições. A história que você conhece é apenas a versão do vencedor. Hoje, vamos desenterrar a verdade que foi sepultada junto com os titãs. Para entender a traição, você precisa primeiro entender a prisão. Antes de serem deuses, eles eram prisioneiros. Filhos devorados ao nascer, condenados a uma existência fantasma na barriga do próprio pai. O titã Cronos. Imagine a cena. Não era um estômago, era uma dimensão de trevas, um limbo eterno. Lá dentro, Hades, o primogênito, foi o primeiro a ser engolido. Ele passou uma eternidade naquele silêncio, naquela solidão. Depois veio Poseidon, trazendo consigo o eco de um mar que ele nunca veria. Um por um eles chegavam, e naquela prisão de carne e tempo, uma irmandade foi forjada. Não pelo sangue, mas pela escuridão compartilhada. Hades, como o mais velho, não era apenas um irmão. Ele era o guardião daquela penumbra. O primeiro a conhecer o desespero e o último a perder a esperança. Eles fizeram um pacto silencioso. Sobreviveriam, juntos. Então, a libertação, orquestrada pelo irmão mais novo, o único que escapou, Zeus. A guerra contra os titãs não foi uma batalha, foi um cataclisma que rasgou a criação. 10 anos de caos absoluto. Zeus, com seus raios forjados pelos ciclopes, era a fúria visível, o general carismático que liderava no fronte. Poseidon, com seu tridente, era a força bruta, incontrolável como os próprios oceanos, abalando os alicerces do mundo. E Hades era o estrategista silencioso. Ele não comandava exércitos com gritos de guerra. Ele comandava o medo. Com seu elmo da escuridão, ele se tornava a própria noite, um terror invisível que se infiltrava nas fileiras inimigas, semeando a dúvida, o pânico, quebrando a moral dos titãs por dentro. Ele era a arma secreta, o irmão que lutava nas sombras para que os outros pudessem brilhar na luz. E eles venceram. O universo estava aos seus pés, um espólio de guerra conquistado com sangue, fúria e escuridão. E aqui a história que conhecemos começa a se desfazer. A versão oficial, contada pelos poetas a serviço de Zeus, é quase insultuosa em sua simplicidade. Eles tiraram a sorte. 3 pedras ou pergaminhos jogados em um elmo. Zeus tirou os céus, Poseidon, os mares, e Hades, o mais velho, o primeiro a sofrer, o arquiteto silencioso da vitória, ficou com o resto, o subterrâneo. Um reino de poeira, ecos e sombras, sem sol, sem vida, onde ele reinaria sobre os mortos como um carcereiro eterno. Pura má sorte, dizem, um acaso do destino. Mas deuses como eles não acreditam em acaso. Eles são o destino. Vamos analisar as possibilidades que os poetas de Zeus fizeram questão de esquecer. A primeira e mais sombria, a manipulação. Zeus, o mais novo, sempre foi o mais ambicioso. Ele ansiava pelo trono do céu, o centro de todo o poder. Seria tão difícil para o mestre da astúcia, que enganou o próprio Cronos, manipular um simples sorteio. Ele poderia ter marcado as pedras, usado de algum truque, oferecendo aos irmãos a ilusão de uma escolha justa, enquanto o resultado já estava decidido. Ele deu a Poseidon o poder bruto e indomável dos mares, um reino vasto, mas instável, que o manteria ocupado. E para Hades, ele deu o esquecimento, um reino que ninguém cobiçaria, isolando o irmão mais velho, o único com uma reivindicação legítima ao trono, por direito de primogenitura. Mas há outra teoria.
Uma teoria mais profunda e trágica. E se Hades não foi enganado? E se ele escolheu? Pense nisso. Como um fragmento perdido, atribuído ao poeta Orfeu, sugere. O mais velho viu os reinos como eles eram, um de luz passageira, um de fúria inconstante e um de verdade eterna. Hades passou mais tempo na escuridão de Cronos do que qualquer outro. Ele a entendia. Ele sabia que o universo precisava de equilíbrio. Alguém precisava governar o inevitável. Alguém precisava manter a ordem cósmica, garantindo que as almas dos mortos não vagassem para atormentar os vivos. Era um trabalho ingrato, solitário, terrível, um fardo. E talvez, como o irmão mais velho, ele o tenha assumido. Um sacrifício silencioso para que seus irmãos mais novos pudessem desfrutar da glória, da luz, da adoração. Ele se tornou o vilão da história para que o universo pudesse ter seus heróis. E isso nos leva à revelação final. A verdade secreta que se esconde por trás da traição ou do sacrifício. Talvez Hades fosse o mais inteligente de todos. Zeus governa os céus, um reino de deuses volúveis e mortais que vivem por um piscar de olhos. Poseidon governa os mares, um domínio de fúria e mistério. Mas Hades governa o destino final. Cada deus, cada mortal, cada criatura que respira sob o sol de Zeus ou nada nos mares de Poseidon, um dia, inevitavelmente, pertencerá ao seu reino. Seu poder não está na adoração passageira ou na força bruta. Seu poder está na certeza, na finalidade. Ele não precisa de raios ou terremotos. Seu poder é absoluto e paciente. Ele não perdeu no sorteio, ele simplesmente escolheu o jogo mais longo. Então a história que nos contaram não era sobre sorte, era sobre poder. O poder visível e barulhento de Zeus e o poder silencioso e absoluto de Hades. Um governa a vida, o outro a eternidade. Agora eu te pergunto, quem você acredita que realmente venceu nesse sorteio? O rei do momento ou o rei da eternidade? A história é sempre contada pelos vitoriosos, mas a verdade muitas vezes se esconde nas sombras com aqueles que foram feitos para parecer os perdedores. Se essa história mudou a forma como você enxerga esses deuses, deixe sua teoria nos comentários e inscreva-se, mas só se tiver coragem de questionar tudo o que te ensinaram.